Nós já ensinamos aqui que para onde você olha é para onde você vai. Há uma ligação inquebrável entre a visão e a ação. Antes de agirmos, nós vemos. É assim que nós funcionamos em tudo na vida. Tudo que você faz, primeiro você vê. Veja, pelo menos na imaginação. Vou dar alguns exemplos simples. Se você está a caminho do trabalho agora, é porque quando você acordou, você pensou: hoje é dia de trabalho, tem que trabalhar. Então, você se visualizou lá no trabalho, era o seu destino desta manhã, e então você se arrumou, quer dizer, você passou a agir, fazer tudo o necessário para chegar no trabalho. Você colocou a roupa apropriada, você acordou na hora apropriada, você tomou o transporte e assim por diante. E você então chegou lá no trabalho, ou vai chegar no trabalho. Então, primeiro a gente vê, depois a gente age. Você sente sede, o corpo pede água. Então, dependendo do lugar que você está, o seu cérebro vai perguntar: onde tem água? Então, se você está em casa, você sabe, tem lá na geladeira. Então, você logo vê a geladeira na sua cabeça. Aí você levanta, vai lá na geladeira e toma água. Primeiro você vê, depois você vai. E para onde você olha, é para onde você vai. Você não pode evitar essa lei que está programada dentro de nós. Por isso, você tem que vigiar o que você olha. Você tem que vigiar o que você coloca diante dos seus olhos. E isso nunca foi tão importante quanto hoje, os dias atuais, porque nos dias atuais, onde os nossos olhos estão grudados por horas em uma tela, nós podemos colocar qualquer coisa praticamente diante dos nossos olhos. E você tem que olhar com muita atenção para onde você olha. Para onde você olha? O que você está olhando? A quem você está observando? Qual o lugar que você contempla? Quais as coisas que você coloca diante dos seus olhos? Então, normalmente uma pessoa, por exemplo, nós que lidamos com pessoas todo o tempo, nós vemos algumas conexões muito fáceis e lógicas e não difíceis de compreender. Nós já verificamos, por exemplo, que a pessoa que se torna viciada em pornografia, ela vai cometer pecados sexuais. Ela vê pornografia, então ela vai se masturbar, e ela vai começar a olhar para o sexo oposto, ou o sexo da pessoa que ela vê a pornografia, e ela vai começar a imaginar praticando aquilo ali. Então, muitas vezes, homens viciados em pornografia vão atacar mulheres, vão assediar mulheres, vão criar personagens na internet para tentar assediar mulheres e vão tentar reproduzir aquilo que eles viram lá na pornografia. E muitas vezes homens casados tentam reproduzir isso com a esposa. E se a esposa não cumpre os seus desejos, eles vão e procuram uma garota de programa, uma prostituta, alguém que vá ajudá-los a cumprir aquilo que a pornografia colocou na cabeça deles. Isso acontece com homens, isso acontece com mulheres, isso acontece com qualquer pessoa. Porque para onde você olha, é para onde você vai. Então, a pessoa coloca diante dos olhos dela, coloca na mente dela: é isso que eu quero, é isso que eu admiro, é isso que eu desejo. Então agora o corpo dela, a mente dela, todas as suas forças e recursos vão ser envidados para buscar aquilo. Então, veja, não é uma coincidência que Deus colocou os olhos do ser humano na frente do seu rosto, não colocou do lado como do peixe, como dos pássaros, não colocou em cima da cabeça ou embaixo do queixo. Deus não colocou olhos 360 graus, Deus colocou olhos na frente, alinhados com os nossos pés que também andam para frente. Não é? São feitos, a anatomia humana é para que ele ande para frente. Não é isso? Ele dirige o seu corpo para frente. Então, porque Deus está dando um recado, você tem que andar para frente, você tem que ter cuidado. Para onde você olha, para onde você se dirige, você tem que ter cuidado. E a meta humana é sempre andar para frente. Para frente onde? Qual é o destino maior e final superior do ser humano? É o céu.
Eu quero chegar no céu, eu quero um dia encontrar-me com Deus, eu quero um dia ouvir da boca dele as palavras: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu anseio ouvir essas palavras do meu Senhor Jesus no dia em que eu encontrá-lo. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu procuro fazer? Todos os dias, eu procuro olhar para o céu. Eu procuro olhar para o destino da minha alma, o meu Senhor. Imaginar o dia em que eu vou encontrar o meu Senhor. Eu procuro colocar isso na minha mente. Porque se eu tiver isso em mente, então todas as minhas forças serão envidadas para me fazer chegar neste dia da forma que eu espero. Então não se esqueça disso, para onde você olha, para onde você vai. Mas, como eu disse, eu já falei sobre isso aqui em outras vezes, com mais profundidade. Hoje eu queria falar uma segunda parte desta verdade, que é sobre os ouvidos. Porque se por um lado, para onde você olha é para onde você vai, por outro lado, há uma outra máxima, um outro entendimento, uma outra verdade que é tão forte quanto a primeira, que é a seguinte: quem você ouve te influencia. Quem você ouve te influencia. Isso também é inquebrável e é infalível. Se você der ouvidos a conselhos de amigos, a palavras, conversas, opiniões de alguém, você também vai ser influenciado por essas pessoas. Eu acho muito cômico, né? Secretamente cômico. Eu não expresso este riso, mas eu acho muito cômico quando eu ouço pessoas dizerem assim: não, eu sei vigiar, eu sei separar as coisas, eu não me deixo influenciar. Eu assisto isso, eu leio aquilo, eu falo aquilo e tal, eu ouço fulano, mas eu não me deixo influenciar. Eu acho isso muito cômico, porque é uma falsa autoconfiança que a pessoa tem, que indica o quanto ela está iludida, o quanto ela não conhece a si mesma, o quanto ela não conhece o ser humano. Ela não se conhece. Porque se o ser humano não fosse influenciável, não é? Se ele não fosse influenciável, então Deus não trabalharia com a palavra. Deus já teria desistido do ser humano. Mas porque o ser humano é influenciável, Deus trabalha com a palavra. O diabo também trabalha com a palavra. Então a palavra que eu ouço vai me influenciar. Não tenha dúvida. Se, por exemplo, vamos dar aqui algum outro exemplo bem fácil de entender. Eu me lembro que quando eu era criança, né, eu sou nascido em São Paulo, mas meu pai é do Rio de Janeiro, minha mãe da Paraíba. Então, às vezes, meu pai nos levava ao Rio de Janeiro para visitar familiares. Às vezes, alguns familiares, primos do Rio de Janeiro, vinham nos visitar em São Paulo. E você sabe a diferença drástica do sotaque carioca para o sotaque paulista. Não é? Todo mundo sabe. Então, o que acontecia? Eu, quando criança, quando nossos primos e primas vinham nos visitar do Rio de Janeiro em São Paulo, ou nós íamos lá, o que acontecia? Depois de 2, 3 dias, eu me pegava falando um pouquinho de carioca. Eu me pegava falando algumas palavras também arrastado. Sabe como é? Eu falava puxando o S e tal, né? Um pouco. Eu colocava uma ginga no meu falar. Muito engraçado isso. Mas o fato era que eu era influenciado. Eu era influenciado. E da mesma forma, quando eu trabalhei na Inglaterra, o meu inglês era influenciado para soar como britânico, até porque eu estava falando com as pessoas da Inglaterra, os britânicos. Então eu procurava, porque o inglês britânico é diferente, soa diferente do inglês americano,
Então, eu procurava falar de uma forma que soasse mais parecido com o britânico. Quando eu trabalhei e morei nos Estados Unidos, a mesma coisa, eu procurava falar um pouquinho mais parecido com o americano. É normal, isso é normal. Todos nós somos influenciados. Você começa a falar do jeito que as pessoas falam ao seu redor. Tanto somos influenciados que acabamos pegando, seja o sotaque, seja o jeito de falar, sejam as palavras usadas, o vocabulário. É claro que nós somos influenciados. E isso tem o seu lado bom, mas também o lado ruim. Porque, novamente, se nós somos influenciados por quem ouvimos, a grande pergunta é: a quem estamos ouvindo? A quem você está ouvindo? Logo, você tem que vigiar a quem você ouve. Você tem que vigiar o que você coloca nos seus ouvidos. Qual a música, qual o livro, qual a notícia, qual o canal de notícias que você ouve, não é? Quem você lê, as redes sociais que você segue, os vídeos que você assiste. Você tem que vigiar. Porque quem você ouve te influencia. E se a influência dessa pessoa é boa, ótimo, legal. Eu quero ouvir pessoas que me influenciam para o bem. Eu procuro ouvir pessoas que me influenciam para o bem. Mas as pessoas que só têm veneno para me dar, ou que misturam o bem com o veneno, não é? Botam o veneno no bolo, como hoje algumas pessoas estão fazendo, né? Às vezes soa 99% legal, mas aí tem 1% de veneno. 1% de veneno. Eu não quero isso. Eu tenho que vigiar, eu tenho que dizer não, obrigado. E silenciar essa voz e calar essa pessoa na minha cabeça, nos meus ouvidos, porque eu não quero ser influenciado pelo mal. E eu não confio em mim mesmo o bastante para dizer não, eu não vou me deixar influenciar. Não, eu prefiro não ouvir. Há coisas que eu prefiro não ver. Há lugares para onde eu prefiro não olhar. Como também há pessoas e há vozes, há conteúdos que eu prefiro não ouvir. Mas isso sou eu. Esse é o cuidado que eu tenho com a minha alma e com o destino da minha alma. Você decide por si mesmo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.